Que aí o pessoal começou já a falar do sinal WOW. Ah, não, porque o sinal WOW veio da mesma direção do 3 e Atlas, blá, 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 blá. Cara, calma aí. Nós vamos explicar o que é o sinal WOW agora. E eu falo para vocês que vocês vão ficar muito, muito tristes. Estão preparados para ficar tristes? Muito, muito tristes. Aqui, ó. Sinal WOW. O sinal WOW. Vou colocar aqui pro Deco abrir para nós, ó. Então, abre lá. Primeira coisa, o que é o tal do sinal WOW, né? Nós vamos ver aí, ó. Ah, esse site pede para verificar. Então, o que é o sinal WOW? O sinal WOW nasceu dessa folha de papel aí, ó, aonde você tem um monte de ruído e, de repente, apareceu aquela sequência ali e o astrônomo olhou para aquela sequência e falou, caramba, essa sequência aqui parece que é algo coerente. E aí ele chamou de sinal WOW, tá? Ele escreveu ali, uau, né? Peguei um sinal. Foi detectado pelo radiotelescópio de Big Ear, 1977, lá na Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, tá? E tudo mais. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? O pessoal estuda esse sinal WOW há muito tempo, uau, do jeito que você quiser falar aí, fique à vontade, tá? E eles descobriram o que é o sinal WOW. Então faz o seguinte para mim, né? Desce aqui. Desce aqui, ó. Sobe. Sobe. Aqui, ó. Tem aqui... Não, aqui, ó. Study aqui, ó. No segundo parágrafo. Abre esse site aí. Boa, agora desce aí. Existe uma galera que estuda o sinal WOW há muito tempo. Vai descendo. E aqui está a explicação dele, ó. Essa é a explicação do sinal WOW, tá? O que aconteceu, então? Você tem uma explosão ali, ó. Triggering source, tá vendo? Aquilo é uma explosão. Teve a explosão. A explosão, a onda de choque dela veio e no meio do caminho ela encontrou uma nuvem de hidrogênio molecular, que a gente chama, tá? Encontrou uma nuvem de hidrogênio molecular. Essa nuvem de hidrogênio molecular criou, tá? Criou um brilho na linha de hidrogênio que a gente fala, porque é uma nuvem de hidrogênio molecular. Isso criou um maser, tá? Um maser, ou seja, um mecanismo de superradiância. E esse maser bateu aqui na Terra, tá? Por que essa aqui é a explicação mais interessante até agora? Porque essa hipótese aqui explica todas as propriedades observadas do sinal. E ela pode representar a primeira explosão semelhante a um maser registrada numa linha de hidrogênio, tá? Muito provavelmente foi uma explosão de raios gama, tá? Essa aqui foi uma explosão de raios gama. O raio gama veio viajando, esse raio gama encontrou uma nuvem de hidrogênio frio, tá? Essa nuvem de hidrogênio frio amplificou a linha do hidrogênio e mandou aquele sinal para a Terra lá no radiotelescópio. Essa seria a explicação. Não tem nada a ver com cometa, não tem nada a ver com nada, tá? Não é metáfora, né? Perguntou aqui, o sinal WOW é uma metáfora? Não é uma metáfora, não é uma metáfora, não é um cometa, não tem nada a ver com nada disso que a gente fala, tá? Isso aqui é o sinal WOW, beleza? Não é magia, não é brisa, não é nada, cara. Isso aqui é estudado, tá? Isso é estudado. Pode colocar aí. Caio Henrique mandou R$10. Serjão, com uma infinidade de galáxias, possibilidades e coisas que ainda não sabemos, PQVCN acredita que possa ter vida inteligente fora? Boa pergunta, cara. É o seguinte. Quando eu falo que eu não acho que tem, né? Que eu não acredito que tenha vida inteligente fora da Terra. Vida eu acho que tem um monte, mas inteligente eu acho que não tem. Eu falo isso toda vez. Qualquer pessoa pode me refutar em 1 segundo. E o jeito de refutar é esse aí. Usando o que a gente chama da lei dos grandes números, tá? A lei dos grandes números me refuta imediatamente. Porém, aí agora eu vou falar uma coisa que todo mundo vai falar, que eu tô provando que Deus existe. Mas não é. Porque eu
acho que a vida é um acaso. Eu acho que o universo não tem propósito em gerar vida, não tem nada disso, tá? É o que eu penso, beleza? Segundo ponto muito importante, cara, eu não quero convencer ninguém disso, tá? Não quero convencer absolutamente ninguém. Isso é o que eu penso e sou tranquilo com isso. Se você pensa diferente, tá show de bola, tá? Mas para a vida inteligente existir, você tem que juntar milhares de variáveis e a combinação dessas milhares de variáveis é muito difícil de acontecer, tá? A Rebeca que mandou, Sérgio, qual a diferença entre um cometa e um asteroide? Então vamos lá. Diferença entre cometa e asteroide. Composição. Asteroide é rocha, cometa é gelo. Segunda diferença, atividade. Asteroide normalmente não tem atividade, não tem coma, não tem cauda, não tem nada disso. Cometa normalmente tem atividade. Beleza? Terceiro, cometas normalmente são objetos que vêm de muito longe no sistema solar. Asteroides são objetos que vêm de muito mais próximo, ali na região do cinturão de asteroide. Beleza? Qual a chance de um cometa colidir com a Terra? Será que já não colidiu? Será que o que matou os dinossauros não era um cometa? Será que Tunguska, em 1908, não era um cometa? Existe chance de um cometa bater na Terra? Existir, existe. Dos cometas que a gente conhece e estuda, nenhum deles está em rota de colisão com a Terra. Tá bom? Ele pode mudar a rota e colidir com Marte? Não, cara, porque se você olhar a órbita dele, ele entrou pelo sistema solar e até ele passar por Marte não tem nada. Tá? A não ser que ele seja uma nave guiada e aí ele mude de rota. Mas ele não está mudando a rota dele, né? A órbita dele segue ali bonitinho. Tá? Opa, coloca aí. Cláudio Magdaleno mandou R$ 10. A inclinação do 3I Atlas em relação ao disco planetário é de quincungulo, quase coplanar, o que não condiz com o previsto para um corpo interestelar. Então, como que é a inclinação dele com relação ao eixo planetário? Deixa eu ver aqui. 3I Atlas. É quinto, não, é 5 graus que ele quis dizer. Ah, tá, entendi. Que é quase coplanar com os objetos. Então, ó. O 3I Atlas, tá aqui, cara, ó. O 3I Atlas tem uma inclinação orbital de aproximadamente 175,1 graus com relação ao plano do sistema solar. Isso coloca ele numa órbita retrógrada, movendo contra a direção normal da órbita dos objetos. 175,1, que é somente 5 graus fora de estar perpendicular. Cara, você viu errado, tá? Você viu errado. Tá bom? É uma alta inclinação. É muito pelo contrário. Ele está cerca de 5 graus fora... Como que não? É porque não vai ter a... Eu precisava ter um desenho que mostrasse ele... Como que eu vou fazer? Onde que eu vou achar isso? Pera aí. Você entendeu, cara? Você leu errado. Você leu errado. Eu vou achar aqui, ó. Eu acho que é essa figurinha aqui que vai mostrar. Quer ver só? Ele... Pô, ninguém faz uma imagem legal para isso. Ele está a apenas 5 graus, tá? De ficar totalmente perpendicular. Aqui, acho que essa aqui é a melhor. Acho que essa aqui vai ser a melhor imagem para a gente ver isso, ó. Coloca aí essa imagem aí. Você viu o que eu te mandei? Vou só deixar passar.
Ah, tá. Melhor não ler, meu. Ó, olha aí, ó, galera. Esse aí tem mais ou menos uma ideia, né? Da inclinação dele, tá vendo, ó? Ele tá a 5. Aqui seria perpendicular, tá? Ah, ó. Ele tá 5 graus desviado de ser perpendicular. Entenderam agora? Entenderam agora? Isso é artificial, não é artificial, tá? Relaxa que isso não é artificial. Então é isso, ó. A sua inclinação de menos 175,1 graus está a apenas 5 graus de ser perfeitamente perpendicular à eclíptica. Então você entendeu que ele estava aqui, ó. Mas ele não tá, ele tá assim, ó. Quase perpendicular. Tá bom? Vamos falar aqui do que o pessoal tá falando muito, né? Que é sobre a emissão, né? Se eu posso dizer assim, a emissão, a química, né? A química inesperada, né? Do Tracy Atlas, tá? Então, ele foi estudado pelo VLT. Deixa eu achar aqui agora. Ele foi estudado pelo VLT, que é o Very Large Telescope, tá? Ah, uma outra coisa aqui, antes da gente falar disso, tem umas... Eu mostrei ontem, né, na live com o professor Carlos, né, que o que importa pra gente é uma outra coisa. Agora, olha aqui, ó. Isso aqui é a imagem estudada do Hubble, ó. Vou mostrar pra vocês como que ele é um cometa bonitinho, ó. Coloca aí. Olha aí. Isso aqui é a imagem do Hubble, tá? Ali você tem a anticauda dele pra frente e aqui você tem a cauda dele, ó, bonitinha, ó. Tá vendo ele ali, ó, com a caudinha dele? Então, cara, não tem como, tá? Aí, clica aqui, volta lá, clica na setinha. Isso. Então aqui, ó, isso aqui, ó, vale mais do que qualquer imagem para o astrônomo, tá? O que que é isso? É o espectro que a gente faz. Então você vê ali, ó, todo um dust scattering, né, um espalhamento de poeira. Aí você tem detecção de água, detecção de gelo de água, detecção de CO2 aqui e detecção de CO aqui, tá? Então você tem aqui e o gelo de água aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então isso aqui é a assinatura espectral, tá? É a assinatura espectral do Tracy Atlas estudada pelo James Webb, tá? Isso aí é o James Webb que estudou. Beleza? Isso é o James Webb. Agora, clica na outra setinha ali. Esse é o estudo que tá todo mundo falando, que saiu agora, ontem, se eu não me engano, tá? Isso aqui, de novo, o que que é isso? Isso aqui é o espectro, tá? Isso é o espectro. Para o astrônomo, pessoal, o espectro vale mais do que qualquer imagem, tá? O astrônomo prefere olhar para isso aqui, traz muito mais informação para a gente do que olhar para uma imagem. A espectrometria, ela é muito mais importante para nós do que a fotometria. Porque aqui a gente tira muitas ideias dele. Então essa aqui é a imagem que a gente detectou ali, o tal do níquel, né? O tal do níquel. E aí você põe a setinha ali para frente. Então tá ali, ó. Isso aí é a taxa, né? É a emissão de níquel comparando o Tracy Atlas, tá? Com os outros objetos. E aí você vê ali, ó, a distância heliocêntrica, ou seja, à medida que ele está chegando perto do Sol, tá aumentando a emissão de níquel dele. Tá vendo que as bolinhas estão subindo? Então, no gráfico ali, está aumentando a emissão de níquel dele, o que está muito bom, né? O que está muito bom. Beleza?
A emissão de níquel foi observada aumentando à medida que ele se aproxima do Sol. E o 2I-Borisov, tá aqui, ó, tá vendo o 2I-Borisov? É essa coisinha verdinha aqui, ó. O 2I-Borisov, ele também emitiu níquel na mesma, né? Se você pegar aqui na distância do Sol, ele também emitia níquel. Isso aqui são objetos que emitem níquel. Então não é só o 3I Atlas que emite níquel, tá? O lance é que com o 3I Atlas, cara, agora eu vou falar para vocês qual que é a grande diferença e qual... Esse aí é o estudo do níquel, tá? Para quem que tava perguntando aí o tempo todo, esse é o estudo do níquel, que o pessoal tá falando aí, tá? Então, ele... Ó, primeira detecção do início da emissão de níquel atômico em observações espectroscópicas do 3I Atlas. Essas detecções foram feitas a grandes distâncias, implicando um mecanismo de liberação de baixa energia para o níquel, tá? Diferente do Oumuamua, que não apresentou coma ou desgasificação detectável, o 3I Atlas, assim como o Borisov, exibiu uma coma e uma cauda em desenvolvimento. Além disso, o 3I Atlas foi detectado vários meses antes do periélio, e aqui é que está o ponto. Qual que é a grande vantagem e por que o 3I Atlas vai ter muita coisa diferente dos outros objetos interestelares? Porque os outros a gente não teve tempo de estudar. O 3I Atlas a gente está tendo tempo e vai ter um grande percurso de tempo aí para estudar. Os outros a gente não teve, tá? A gente não teve tempo de estudar o Oumuamua, a gente não teve tempo de estudar o Borisov, porque a gente detectou, eles já estavam saindo do sistema solar. O 3I Atlas não, nós vamos ter muito tempo para estudar, tá? As observações aqui de níquel foram feitas pelo instrumento X-Shooter, tá, do VLT, forneceu uma cobertura de comprimento de onda simultânea do quase ultravioleta até o quase infravermelho para monitorar tudo isso, tá? A coma do 3I Atlas é dominada por poeira, com uma inclinação de contínuo no vermelho ali. A ausência de detecção de O1, C2, C3 ou NH2 no início. Ele foi detectado níquel, Ni1, né, e cianeto, tá? Sugere uma liberação eficiente de gás na fase níquel e um início de desgasificação de cianeto. Beleza? Aí o níquel está sendo liberado à medida que chega mais perto do Sol. No 3I Atlas, o níquel foi detectado primeiro a 3,9 unidades astronômicas, seguido do cianeto a 3,1. Isso difere do Borisov, onde o cianeto foi detectado a 2,7 e os metais a 2,3. Essa diferença pode indicar limiares, tá? Aí é óbvio, né? Porque aí é a diferença do objeto, tá? O que a emissão de níquel, tá? E não tem ferro. Então, as principais hipóteses incluem a formação e rápida dissociação de complexos voláteis semelhante à carbonila de níquel, tá? Em microambientes ricos em CO, a fototermodessorção de níquel de moléculas orgânicas metaladas ou a liberação seletiva de nanofases finais ricas em níquel. Só isso, tá? E a ausência do ferro, como que fica nessa história toda? A ausência de ferro sob condições que permitem a detecção de níquel é quimicamente razoável, tá? Quimicamente razoável. Então, isso aponta para uma assimetria na química da carbonila. Beleza? Então é isso aí que está acontecendo. 3I Atlas, nada demais, tá? Mas e o ferro do níquel? Cadê? Acabei de falar, cara. Existem emissões quimicamente plausíveis de níquel sem ter ferro, tá? É simples. Manda lá. Mário Designer mandou R$10. O 3I Atlas pode se partir por uma perturbação gravitacional ou fragilidade interna, e conseguiríamos detectar esse evento e mudança de rota. Conseguiríamos detectar, porque como eu falei, ele está entrando pelo sistema solar, ele vai passar agora o periélio dele em outubro, então nós vamos acompanhar ele. Se ele se partir, nós vamos ter aí o Hubble, o James Webb, o Vera Rubin, o VLT, o Gran Canarias e todos os outros grandes telescópios estão observando ele, a gente detectaria. Será que isso pode acontecer? Cara, pode, mas é muito difícil, porque como eu falei, ele não vai passar perto de nada que possa detonar ele, tá? Partir ele no meio, como você está falando. Tem mais um? Vai lá.
Luiz Hugo mandou R$ 10. Sacane, você já teve experiência com psicodélicos? Não seria interessante para conhecer os alienígenas? Aposto que o Edson tem. Abraço. Seria, cara, maravilhoso para conhecer os alienígenas, tá? É muito engraçado isso, né? Eu andei em Mato Grosso, né? Eu fiquei 2 meses andando o Mato Grosso e ninguém veio falar comigo de nada de ET. Eu fiquei triste, né? Fiquei triste pra caramba. Aí um dia lá, um cara chegou e veio falar comigo. Falou assim: Serjão, vou contar aqui pra você, cara. Eu tive sim uma experiência com alienígena. Aí ele foi contar pra mim, só que ele começou contando, só que eu tenho que falar uma coisa antes pra você. Eu falei: o que é? Eu tava muito drogado, cara. Ele começou desse jeito, foi muito engraçado, cara. Eu tenho que só falar uma coisa assim: eu tava muito drogado, mas eu vi uma luz assim, assada. Eu falei: tá jóia, cara, é isso aí mesmo. Seria muito interessante, cara, muito interessante, tá? É o que o pessoal faz, vai pra Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães, né? E fica doidão. O 3 Atlas é uma nave alienígena. O bom que a galera, eles afirmam, né? Sérgio, o Richard falou que um cientista de Harvard afirmou que não é um cometa. O cientista de Harvard, cara, é o Avi Loeb, tá? É o Avi Loeb. Sérgio, supondo que o Atlas mude a rota em direção à Terra, poderíamos dizer que ele poderia colidir com a Terra por volta de novembro, dezembro? Qual estrago poderia causar? Temos tecnologia para fazer algo ou é só rezar e deixar? Não temos tecnologia hoje, tá? Aí depende do tamanho dele, cara. Se ele for um cometa de 2 quilômetros, acaba com o planeta, né? Acaba com a vida, né? Com o planeta não, acaba com a vida, vai dar um problema aí, tá? Se for um cometa de 3 quilômetros, de 5 quilômetros, aí acabou pra gente, tá? Ele pode mudar a órbita dele? Para isso nós temos que ver a órbita dele. Então vamos dar uma olhada na órbita do nosso querido 3I Atlas. Aqui. Podem mandar live pix aí, galera. Ó, tá aí o link agora. Beleza? Então. Ó, aqui, ó, esse GIF aqui mostra a trajetória do 3I Atlas. Vocês vão ver que ele vai passar longe. Então a primeira coisa é isso, tá? Abre aí pra nós. Ele vai passar longe, ó. Tá vendo o 3I Atlas vindo ali, ó? Ó. Olha a Terra. Clica aí, dá pra pausar? Acho que não, né? É um GIF mesmo, né? Então, ó. O 3I Atlas tá vindo ali. Ó, Marte. Se você fosse marciano, ó como ele vai passar pertinho de Marte, ó. Agora a Terra tá lá do outro lado, ó. Então não tem risco nenhum, ele vai passar muito longe da Terra. Para ele ser desviado e bater na Terra, ele teria que dar uma volta aqui. Depois ele passa lá perto de Júpiter, ó. De Júpiter ele vai passar perto e vai embora. Por isso que o pessoal queria mandar a sonda Juno atrás dele. Porque ele vai passar perto de Júpiter. Ou alguma missão que tá na órbita de Marte, ó. Porque ele vai passar perto de Marte, ó. Tá vendo? Ele vai passar perto de Marte ali, ó. 27/11, tá vendo, ó? Então tem a data ali, ó. E aí depois ele continua. Beleza? Então, assim, ele vai passar longe da Terra. Não tem perigo dele bater na Terra, tá? Não tem perigo nenhum dele bater na Terra. Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. Quem fala que vai bater na Terra é porque nunca viu esse negocinho dele. Dizem que ele tem 40 quilômetros. Tá errado. De acordo com as medidas do Hubble, ele tem entre 320 metros e 5,6 quilômetros, tá? Entre 320 metros e 5,6 quilômetros. Não tem 40, tá? Não tem 40. Se o 3 Atlas vem na mesma direção do sinal UOL, o sinal UOL poderia ser um sinal de algo que estava vindo? Vou mostrar para vocês que é o sinal UOL, cara. Porque essa semana mesmo... É porque, cara, o que eu vou falar, cara? Vocês têm que parar de assistir uns canais aí, meu amigo. Tá foda. Nós vamos ter uma aproximação do 3 Atlas em novembro e as sondas vão filmar de Marte, como eu mostrei ali no GIF, né? Ele vai passar muito perto de Marte e a ideia é que as sondas sim filmem ele bem de perto. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Então isso é uma coisa. Tem mais live pix aí não, né? Chegou? Toca aí pra nós.
Ah, tá. Cláudio Magdaleno mandou R$30. Serjão, o que mais me espanta no 3i Atlas é a excentricidade. O que acha? PEF, divulgue meu livro de CIF Starfinder. Inst ustarfinder.ufc. Livro dele de ficção, Starfinder. O que impressiona é a excentricidade dele. Mas aí, cara, ele tá vindo lá do meião da galáxia, né? Então, ainda bem, ele é muito excêntrico, né? O que quer dizer excentricidade, né? Para quem não sabe, né? A órbita, ela é medida o quanto que uma órbita é excêntrica, ou seja, o quanto ela é oval, tá? O quanto ela é oval. Uma órbita de excentricidade 1 é uma circunferência. À medida que você vai aumentando, esse número vai aumentando. A do 3i, se eu não me lembro, é 6 e alguma coisa, tá? Realmente ele é bem, bem excêntrico mesmo, mas isso aí não quer dizer muita coisa, tá? Vai lá. Boa noite, Serjão. Mauro Moraes aqui. Serjão, há possibilidade de um cometa se desintegrar totalmente em seu periélio? Por exemplo, o Halley, há possibilidade daqui centenas de anos de ele não existir mais? Ou conforme ele vai dando a volta no sistema solar, ele vai acumulando mais gelo? Um abraço. Então vamos lá. Essa é uma pergunta que muita gente faz. Ele não vai acumulando mais gelo, tá? Isso aí não tem como. Agora, ele derreter, se você ver pela órbita, primeiro o 3i Atlas não tem a menor chance dele ser desintegrado, né? Porque ele vai passar muito longe do Sol, tá? O periélio dele é muito longe do Sol. E outra, o periélio de cometas é um momento muito rápido ali. Então, naquele pequeno momento ali, não tem como o cometa se desintegrar. Porém, lembrando da pergunta do cara aqui que ele fez, que agora eu esqueci, ele perguntou se o 3i Atlas é um cometa rasante, que a gente chama. Então, existem cometas que a gente chama de cometas Sun-Grazers. Esses cometas são cometas que eles mergulham no Sol, tá? Que eles mergulham no Sol. Então, o cometa vem e na hora que ele vira ali no Sol, ele pega e mergulha direto no Sol. A gente chama de cometas Sun-Grazers. Será o 3i Atlas é um Sun-Grazer desse? Não é, cara, tá? Não é. O 3i Atlas, de novo, né? Mostrei ali e falei. O periélio dele vai ser muito longe do Sol. Então não tem risco de nada disso aí acontecer. Opa! Um salve para quem tá chegando do Flow aí, um grande abraço aí, valeu aí, Igor, por ter gankado a gente aí, ó. Show de bola aí, ó. Vamos bater 4 mil dispositivos conectados. Já chega e já senta o dedo no like. Porque aqui a galera tem um problema de não sentar o dedo no like, cara. Tem outro aí? Solta lá. Renan Connect, mas mandou R$10. Fala, Sergão, por que os cometas, ao chegar no nosso sistema solar, ele faz aquela volta de retorno, mesma que você mostrou na imagem? Por quê, cara? Porque isso é o cometa, para ele estar entrando no sistema solar, quer dizer que ele foi atraído pela força gravitacional do Sol. Aí, ou ele é um Sun-Grazer, que ele mergulha no Sol, ou ele é um objeto que vai passar e dar a volta no Sol. Então, é assim, é a órbita. Ele está na órbita do Sol. O prepúcio judeu falou assim, para de afirmar que o 3i Atlas é um cometa. Ninguém confirmou ainda isso. Ninguém confirmou também. Aí é demais, cara. Porque se você entrar aqui, ó, no Archive, tá? Se você entrar aqui no Archive, você vai ver que todo mundo aqui, ó, 3i Atlas, ó, falando de cometa. Beleza? Ou na coma do 3i Atlas. Então, assim, ele é um cometa, sim. Ele é considerado aqui, ó, eu li aqui pra você, ó. Eu li aqui, ó. Vou ler de novo aqui, ó. 3i Atlas, também conhecido como C/2025 N1 Atlas, ou seja, um cometa previamente conhecido como A11PL3e, é um cometa interestelar. Então, assim, não é que ninguém afirmou que ele é, não. Todo mundo, na verdade, afirma que ele é um cometa. O que não afirma é que ele é uma nave. Aí a nave é loucura, tá? Aí uma nave é loucura. Beleza? O cometa, ele não necessariamente precisa ter cauda. Tem cometas que apareceram para nós e que tinham uma cauda bem discreta. Esse ainda tem, ó. Ele tem uma caudinha ali, ó. Tá? Tanto quando o Hubble fez a imagem dele, ele apareceu com cauda, tá?
Mas tem cometas que não tem. E o mais engraçado é o seguinte. Sabe o que é mais engraçado? É que tem cometa que não tem cauda, certo? É um cometa que... Existem cometas que não tem cauda e existem asteroides que têm cauda, que funcionam igual cometa. A gente chama de asteroides... asteroide Centauro, tá? Os asteroides Centauro são os asteroides que eles são asteroides, mas funcionam igual cometa. Beleza? Então, a gente tem vários e vários cometas, tá? Que ele não tem cauda. Tá? Um deles é esse aqui, por exemplo, ó. Lembra do Tissue-Chan? Vocês não vão lembrar, né? Então, este é o ponto, tá, galera? Primeira coisa é o seguinte, cometa não necessariamente tem cauda. Outra coisa, ele está muito longe ainda para se desenvolver uma cauda para se desenvolver uma cauda grande no 3i Atlas, tá? Nós temos que esperar ele chegar mais perto do Sol para ver se ele vai ter uma cauda ou não, tá? E outra coisa, cauda, existem vários tipos de cauda. Aqui, ó, que legal. Existem vários tipos de cauda de um cometa, tá? Vamos falar da cauda aqui do 3i Atlas. Coloca essa imagem aí, Deco. Ó, isso aqui para vocês terem uma ideia, são os tipos de cauda que um cometa tem. Então, a parte do cometa, né? O cometa ele tem um núcleo aqui, ele tem a coma, que é uma atmosfera que forma em torno dele, tá? Ele tem um envelope de hidrogênio, e aí ele tem as caudas. Ele tem uma cauda chamada cauda de poeira, tá? Então, poeira, gás e tudo mais que segue a direção do vento solar. E ele tem uma cauda de íon, que a gente chama, tá? Que é um rastro aqui de plasma, tá? Que também, né, segue aí ao contrário do Sol. Então, normalmente, cometas têm duas caudas. Só que pode ter cometa que não tem cauda nenhuma. O Halley, em 86, ele apareceu com uma cauda muito pequenininha. Muita gente fala, eu nunca vi o Halley e tal, entendeu? Porque ele apareceu no céu com uma cauda muito pequena. Outra coisa, vocês têm que parar para pensar o seguinte, cara. Muitas vezes, a olho nu, tá? A olho nu, você não vai ver cauda no cometa. Ó, isso aqui é um cometa, ó. Vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Coloca essa imagem aí, Deco. Isso aí é um cometa. Ele chama cometa Swan. Foi descoberto agora, 17 de abril de 2025, esse ano, tá? Esse ano. Cadê a cauda dele? Olha aí, ó. Cadê a cauda do cometa aí, ó? É difícil até de ver o cometa, né? O cometa é aquela manchinha ali, ó. Cadê a cauda dele? Então, de novo, cara, assim, não ter cauda não quer dizer nada, tá? Vou lá, eu vou responder o Aleph daqui a pouco aqui, se ele pode ser um cometa rasante, explicar pra galera o que é isso, tá? Então, a primeira coisa é essa aí, ó. A cauda do cometa. O Hale-Boppsien, aí, tem cometa, aí, por exemplo, tem cometa igual esse que não tem cauda, mas tem cometas igual esse aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Caramba, qual foi aquele cometa que abriu igual um leque? Tá, um deles foi esse cara aqui. Quem teve a oportunidade de ver, em 2011, tá? O cometa Lovejoy. Olha aqui que legal, ó. Esse aqui é um cometa com uma belíssima de uma cauda, ó. Tá aí, ó. Esse é o cometa Lovejoy. Tira um zoom aí. Aí, ó. Isso sim, ó. Só que agora vem a parte triste para vocês. Isso aqui é a cauda fotografada, tá? Isso é a cauda do cometa fotografada. Lembre-se de uma coisa, galera.
Fotografar um cometa é uma coisa. Ver um cometa a olho nu é outra. Eu vou dar uma dica aqui para vocês como que a gente faz, por exemplo, como eu fiz. Eu estava lá na Itália quando passou um cometa. Aí eu falei, vou subir lá no observatório de perto de Milão, e fui fotografar. Cara, eu tô olhando ali toda hora na câmera errada, cara. Puta, é aqui, galera. Desculpa, eu tô olhando na câmera errada, que eu fiquei acostumado com ela ali. Eu subi lá no observatório em Milão para observar o cometa. Eu não vi o cometa. Mas o que eu fiz? Eu peguei o celular, coloquei na câmera e apontei para onde o cometa tinha que estar. E na câmera do celular o cometa apareceu. Entendeu? Então esse negócio assim de não ter cauda é um negócio que, isso aí pra mim, primeiro que não faz sentido nenhum, tá? Existem cometas que não desenvolvem cauda. Existem cometas que desenvolvem caudas maravilhosas, como o Lovejoy, que aí vocês estão vendo aí na tela. Show? Então a primeira coisa do negócio da cauda é isso aí. Ah? Por quê? Porque o cometa, cara, primeiro depende muito da composição química do cometa. Segundo, depende muito da razão entre esses elementos químicos. O cometa, a gente fala que ele é formado basicamente de gelo, mas ele não é só gelo, ele é gelo com rocha. Então a gente fala que o cometa é uma bola de gelo suja. Só que o quão suja essa bola de gelo é, tá? Então ela pode ser mais suja, menos suja. E isso, ou seja, pode ter mais rocha, menos rocha, e isso vai influenciar também na formação da cauda do cometa. A cauda de um cometa é formada por atividade que o cometa tem. Tem cometas que não têm muita atividade, tem cometas que têm belíssimas atividades. Outra coisa, às vezes vem um cometa que você não dá absolutamente nada para ele. E quando ele vira, porque o cometa ele vem no sistema solar e depois ele dá a volta, né? Vou mostrar aqui com esse mais. Deixa eu ver se eu achar que. Aqui, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Um cometa, ele faz esse tipo de trajetória aqui, ó. Não vai ser o caso, né? Não vai ser o caso desse aí, tá? Não vai ser o caso desse. Mas o cometa, ele faz esse tipo de trajetória aqui, ó. Coloca aí pra nós. Ó, o cometa faz esse tipo de trajetória. Ele vem e depois ele vira aqui no Sol. Esse aqui é o 2011 Lovejoy, é aquele que eu mostrei na foto anterior. Às vezes, quando o cometa ele tá vindo, o pessoal vai calculando as coisas ali e não dão nada pro cometa. Na hora que ele vira, ele dobra a esquina ali no Sol, que a gente fala, ó, a cauda dele explode lindamente, tá? Isso acontece. Às vezes tem cometa que é tido, o pessoal fala, agora sim vai vir um cometa do século, ele é um cometa tal. Na hora que ele vira no Sol, não desenvolve cauda nenhuma, vira uma grande decepção, que é o caso do Halley em 1986. O Halley em 1986, ele foi uma decepção por causa disso, porque ele veio em 1985, quando ele virou no Sol em 86, e que todo mundo esperava ele desenvolver uma cauda maravilhosa, ele não desenvolveu. Porém, em 1910 ele desenvolveu, entendeu? Em 1910 ele desenvolveu uma belíssima de uma cauda. Então, assim, ter cauda não quer dizer nada sobre um cometa, tá? O cometa não é um cometa porque não tem cauda, não tem nada a ver. Ó, mostrar para vocês, para quem nunca viu, né? Isso aqui é a foto do Halley em 1986, ó. Aí, ó, joga aí. Isso aí é a foto do Halley em 1986, ó. Ele tá lembrando, hein, que na foto a cauda ainda fica melhor, olha lá, ó. Ele quase não tinha cauda. O Halley, eu lembro perfeitamente, eu vi ele em 86. Ele era uma fumacinha, cara. Ele não tinha cauda. E aí não é um cometa por causa disso? É uma nave também? Então, primeira coisa com relação à cauda do nosso querido aí, 3i Atlas, tá? Não tem nada a ver esse negócio de ter cauda. Aqui, ó, vou colocar outra imagem aqui do Halley. Aqui, ó. Aqui, ó, quer ver, ó? Cadê a cauda do Halley aqui nessa imagem aqui, ó? Foto do Halley. Ó. Aí, ó. Cadê a cauda dele aí, ó? E aí, o Halley não é um cometa por causa disso? Agora quer ver a diferença, ó? Essa aí é a foto do Halley. Essa aí é a foto do Halley em 1986, tá? Agora aqui, ó, é a foto do Halley em 1910. Olha a diferença.
Agora que vocês vão entender o que é um cometa. Olha a diferença aí, ó. Coloca isso aí agora. Halley em 86, agora o Halley em 1910. Olha aí. É o mesmo cometa que passou pela Terra em 1910, desenvolveu essa cauda. Em 1986 ele não desenvolveu cauda. Como que você explica isso? Você explica porque o cometa, a gente fala que ele é o gato da astronomia. Ele é o objeto mais imprevisível que a gente pode ter, tá? A gente não tem ideia do que vai acontecer com o cometa, se ele vai desenvolver cauda ou não e tudo mais, tá? Então tá aí, ó. Beleza? Coloca aí para nós, Tainá. Então, o 3I Atlas é o terceiro objeto interestelar. Essa história de objeto interestelar no Sistema Solar começou ali em 2017 com o Oumuamua, que é o o nome dele é 1I/Oumuamua. Depois, em 2019, nós tivemos o Borisov, que é um cometa, 2I/Borisov. E agora o 3I/Atlas. Lembrando que o Oumuamua foi descoberto por um sistema também de rastreio, e o Borisov foi descoberto pelo Borisov, que é um descobridor de cometas, tá? E agora o sistema Atlas descobriu o 3I Atlas, tá? Que é o terceiro objeto interestelar. Muito bem. Quando se descobre um objeto interestelar, né, a gente começa com aquelas questões todas. Aí é uma nave alienígena e tal, mas tem coisa muito mais legal para falar. De todos os 3 objetos descobertos até agora, o 3I Atlas ele foi descoberto aqui, ó. Vocês estão vendo esse gráfico aqui? O 3I Atlas está entrando no Sistema Solar. Tá vendo que legal? Ó, ele está entrando no Sistema Solar. Isso é muito bom. Por quê? Embora ele ande muito rápido, 60 km por segundo, essa é a velocidade dele, vai ter como a gente ver e estudar o 3I Atlas por muito tempo, tá? Por muito tempo. Ele vai ser o objeto interestelar mais estudado até agora, porque tanto o Oumuamua como o Borisov, eles foram descobertos já meio que saindo do Sistema Solar. O 3I Atlas foi descoberto entrando no Sistema Solar. Segunda coisa, ele vai bater na Terra? Não vai bater na Terra, cara, tá? Relaxa, não tem chance deste objeto bater com a Terra, ele vai passar longe da Terra. Ele vai passar muito perto de Marte, o que é muito interessante, porque em Marte nós temos várias sondas, e essas sondas aí, nós vamos poder, então, usar elas para observar esse objeto. Então, você está vendo aqui a trajetória dele, né? Ele vai passar aqui, ó, vai cruzar a órbita de Marte, vai passar pertinho de Marte. Quando ele passar ali, a Terra vai estar longe, então ele não vai passar muito perto da Terra, tá? Ele não vai passar muito perto da Terra. A NASA está censurando nada, cara. A NASA nem tem nada a ver com isso aqui não, tá? Então tá aqui. Nessa brincadeira toda, nós já tivemos ele observado pelo Gran Canarias, que é o maior telescópio da Terra, e pelo Hubble, tá? O Hubble observou ele. Dá uma baixada aqui. Tá. Aí tá ele, ó. Você não vê nada, né? Só vê que ele tá se movimentando ali, porque tem aquela cruzetinha ali, porque também você não ia ver nada. Isso aí é o campo de descoberta dele. Pode baixando? Pode baixar mais? Aqui, ó. Isso aqui é a melhor imagem. Pode ampliar ela aí? Essa é a melhor imagem que nós temos do 3I Atlas até o momento. Essa imagem aí foi feita pelo telescópio espacial Hubble, tá? E o que você tá vendo ali, ó? Você vê o núcleo dele, a gente não consegue ver, tá? A gente não consegue ver o núcleo. A gente consegue ver essa coisa meio esfumaçada ao redor dele, que a gente chama de coma, que seria a atmosfera do cometa. E a gente vê ali um iniciozinho de uma cauda sendo formada. Tem uma coisa muito interessante. O Hubble mediu a quantidade de massa que o cometa está perdendo à medida que ele está entrando pelo Sistema Solar. E sabe... Quarteto Fantástico chegando, né? E sabe o que ele descobriu? Ele descobriu que este objeto aqui, o 3I Atlas, ele perde massa na mesma taxa que cometas do Sistema Solar também perdem massa. Ou seja, ele se comporta igualzinho um cometa, tá? Ele se comporta igualzinho um cometa. Então, essa é a melhor imagem que a gente tem do 3I Atlas até o momento. O Hubble, ele conseguiu
fazer ali medidas do tamanho dele, né? Então, esse objeto, ele tem entre 320 metros e 5,6 quilômetros. Aí você vai falar assim, caramba, mas a diferença é muito grande, né? Sim, a diferença é muito grande. Por quê? Porque a gente não consegue ver o núcleo do cometa. Ver o núcleo do cometa é algo muito difícil. Então, a partir ali da coma que é criada, da cauda e de algumas outras características do objeto, a gente consegue, então, ter uma estimativa do tamanho dele. Ele tem entre 320 metros e 5,6 quilômetros de diâmetro. O Hubble observou ele no dia 21 de julho, ele foi descoberto no dia 1º de julho, tá? E ele, tá aqui, ó, não tem nenhuma ameaça para a Terra, tá? Ele irá passar, a distância mais próxima que ele atingirá do nosso planeta será cerca de 270 milhões de quilômetros, e o ponto mais próximo do Sol, em 30 de outubro agora, de 2025, ele vai passar a 210 milhões de quilômetros, logo abaixo da órbita de Marte, tá? Então, essa aí que é algumas características do 3I Atlas, que é considerado hoje um cometa, tá? Então ele tem todas as características de um cometa. Ah, mas será que ele é cometa mesmo? Não sabemos, mas, de novo, ele tem as características de um cometa. Muito, muito, muito provável que ele seja, sim, um cometa. Não é um cometa, é um Fiat 147, pode ser. Não olhe para cima, não é real, cara, porque isso aqui não vai bater na Terra. Qual aspecto do 3I Atlas mais te intriga? Fôssemos viajar na maionese? Cara, pra mim é a origem dele, tá? Pra mim é a origem dele, tá? O Aviloeb disse na entrevista com o Jaime que ele acha que a chance do 3I Atlas ser alienígena é de 4 numa escala de 1 a 10. Tá baixa, né? Se ele disse que é 4, né, de Alexander? Tá, é baixíssima, né? É baixíssima. O Vera Rubin já estudou ele e o James Webb ainda não, tá? Ó, o David Brazuca aqui fez uma pergunta muito legal. Qual é a diferença de cometa, meteoro e asteroide? Então vamos lá. Cometa, ele é feito normalmente de gelo, ele tem coma, ele tem cauda. Asteroide, normalmente é rocha, não tem atividade, não tem coma, não tem cauda. E meteoro é simplesmente um raio de luz na atmosfera, tá? Sérgio, 3I Atlas é uma nave extraterrestre do Independence Day? Não é, cara, não é, tá? Não é. Seria muito louco se ele estivesse vindo rumo à Terra. Seria muito louco, né? Se ele estivesse vindo rumo à Terra, ia ser um problemaço. E se batesse na Terra, ia ser uma destruiçãozinha, tá? E meteorito? Meteorito é quando a gente pega a rocha que sobrou aqui na Terra. Meteorito, o James Webb já observou, mas a NASA censurou os dados. Não existe isso, cara. O meteorito, é isso aí mesmo, ó. Então o cometa tem atividade, o asteroide não tem, o meteoro é só o raio de luz. É o meteorito aí que tá errado, porque o meteorito é só quando a gente encontra ele em solo da Terra. Porque aí, ito, para quem não sabe, é rocha, tá? Então, meteorito é a rocha do meteoro, tá? Ele pode ser um centauro? Pode ser. O que é um centauro que o Cristiano aqui perguntou? Um centauro é a mesma coisa de um centauro. Centauro é o quê? É um ser da mitologia que é metade cavalo, metade homem. Existem objetos que a gente chama de centauro, que eles são asteroides, mas têm comportamento de cometa. Pode ser sim, tá? Por que eles entram no sistema solar? Porque eles não ficam em órbita, já que o Sol, 99%... Mas eles estão em órbita do Sol. Agora eles vão passar pelo Sol. Porque esse objeto, cara, ele foi chutado lá do sistema dele há mais ou menos 30 mil anos atrás, né? Uma coisa assim. E lá do centro da galáxia, e ele vem viajando, tá? Ele vem viajando. Tá bom? O Jaime mostrou o quê? As observações feitas pelo James Webb, bloqueadas? Mas é porque, não é que tá bloqueada, cara. É porque ela deve estar embargada. É diferente de estar bloqueada, tá?
Isso pode ser um novo tipo de cometa? Pode ser sim. Mas aqui ela não está bloqueada. Elas estão embargadas. Aí é outra coisa, porque aí são grupos que estão estudando ele e não vão liberar, tá? Boa noite. Já tem alguma data que ele passará mais próximo da Terra? Vendo aqui no Guaratã do Norte, Mato Grosso. Grande Guaratã do Norte, tamo junto. Cara, ele vai passar perto da Terra em outubro, né? É outubro. É outubro. Tá? Lembrando que aquela imagem que eu mostrei feita pelo Hubble, o objeto estava a 440 milhões de quilômetros de distância, tá? Beleza? Quanto tempo demora para o James Webb mandar as informações para a Terra? É segundos. Cara, o James Webb é o seguinte, ele pode ter observado, o James Webb observa um monte de coisa, tá? Só que tem muitas coisas do James Webb que ficam embargadas, tá bom? Qual a velocidade dele? 60 km por segundo. Lê meu superchat. Senão não faz 5. Cadê o seu superchat? Quem que mandou aqui? O Al Martins, eu já li o seu, cara. Não lê? Deixa eu ver. Só você mandou outro. Ó, o Thiago Coutinho 6479 mandou 5. Boa noite. Já tem alguma data que ele passará perto da Terra? Então, isso que eu respondi. O Al Martins, eu li o seu, cara, eu acho, hein? Ah, tá aqui, ó. Esse aqui eu não li, não. O Al Martins mandou 5 aqui, ó. Sérgio, quais tecnologias desenvolvemos para identificar, mapear objetos atravessando o sistema solar interno ou externo? O Very Large Array faz parte? Não. O Vera Rubin faz, cara. Para você identificar esse tipo de objeto, como ele anda muito rápido, você tem que ter uma câmera muito grande, um campo de visão muito grande. Por isso que o Vera Rubin, a estimativa é que ele descubra um objeto interestelar por mês, tá? Um objeto interestelar por mês, tá? Ó, o James Webb vai observar ele em novembro, tá vendo? Então, ele vai... O Vera Rubin, você precisa ter um telescópio, cara, para você descobrir esse tipo de objeto. Um telescópio tem um campo de visão muito grande, porque aí nesse campo de visão, o objeto que é rápido, né? Porque é um objeto muito rápido, 60 km por segundo, ele passa ali e você consegue detectá-lo. Beleza? Deixa eu ver o que mais temos para falar do 3i Atlas. Nós vamos acompanhando aí, tá? À medida que ele for fazendo. Ó, quem mandou a mensagem aí grande é Alexandre. Alexandre, que é membro aqui do Ciência Sem Fim. A Terra já foi atingida por um objeto interestelar? Cara, eu acho que tinha uma... É assim, né? É muito difícil a gente ter essa noção, né? Primeiro porque são poucas crateras que tem, né, de Alexander? Ainda na Terra. E as crateras que tem na Terra, eu acho que não. Mas, se não me engano, eu tinha visto alguma coisa de que tinha a possibilidade, sim, de um objeto interestelar já ter batido na Terra. Tá? Eu acho que tem isso, sim. Eu acho que tem isso, sim. Eu acho que algum objeto interestelar... eles falam que esse aqui, ó, eles falam que em 2014, é esse mesmo que eu lembrava, em 2014 teve um objeto que bateu na Terra, que é o CNews 2014-0108, tá? Foi um asteroide de 0,45 metros de diâmetro, com 0,46 toneladas de massa. Ele entrou na atmosfera da Terra em 8 de janeiro de 2014, perto da Papua Nova Guiné. E eles falaram que, com base na velocidade com que ele atingiu, ele seria um objeto interestelar. E ele bateu agora em 2014, tá? Então é isso. Numismática Ouro Preto. Duvido ler minha mensagem. Fala, Serjão. Télio Sanabria, de Ouro Preto, chegando, já socando o dedo no like. O objeto já tem uma forma observada definida? Já tem uma ideia do nome para ele? O nome já tem, 3i/Atlas. A forma não temos não, tá? A Terra não temos não. A forma não temos não. Tá bom?
Esse é o objeto interestelar que o Aviloeb faz explicação. Fez expedição para encontrar. Ah, é o do Papua Nova Guiné, né, que ele foi, né? Não, eu acho que ele foi procurar, eu acho que é esse aí que ele foi, viu, Alexandre? Mas não encontrou nada também, né? Esse Aviloeb aí, cara, também eu vou te contar, viu? Ai, ai. Obcecado por astronomia mandou cincão. Serjão, pode mandar um abraço para meu grupo de astronomia no Whats. Geral te adora, tá sempre compartilhando seu conteúdo lá. Um salve pra galera do Obcecado por Astronomia aí, tamo junto, é nóis, ó, garoto. Ele veio da mesma direção do Oumuamua? Não veio, tá? Eu fiz um vídeo, né? Mostrando pra vocês. Deixa eu agora vai ser o problema, vai ser achar isso aqui. Tem o artigo científico do Hubble, tá? O artigo científico do Hubble. Eles mostram bonitinho, deixa eu ver aqui, ó, vou achar e vou colocar para vocês. Aqui, ó. Vamos colocar os detalhes aqui. Vamos fazer, né? Vamos fazer direito aí, não vamos fazer igual os... cara... Tem que abrir aqui, ó. Não vamos fazer igual os loucos lá, né? Que não colocam artigo, né? Colocam só o negócio. Vamos colocar aqui direitinho para todos vocês. Ó, abre isso aqui, ó. Tem lá. Boa. Aí você vai na página... Esse aí é o artigo, tá? Onde descreve todo o trabalho que o Hubble fez com o 3i Atlas, tá? Pode ir descendo aí, vai ter um monte de coisa, um monte de conta, um monte de tal. Pode ir descendo. Pode ir, tá explicando tudo, como foi feita a conta, tal. Aí lá na página... Aqui, ó, página 19. 16, 17, 18... Aí, essa tabela aí. Ó, essa tabela aí que vocês estão vendo, ela compara os 3 objetos já descobertos. 1i Oumuamua, 2i Borisov e 3i Atlas. Então você tem aqui, ó, na primeira coluna a excentricidade da órbita. Olha o Atlas, 6.1. A excentricidade dele. É a órbita mais excêntrica que tem. Aqui, no 2, aqui, ó, na segunda coluna, a distância do periélio em unidades astronômicas, quando ele for passar perto do Sol. Na coluna 3, aqui que é interessante, a coluna 3 mostra a inclinação. O Oumuamua, 122 graus de inclinação com relação ao plano dos planetas, o Borisov, 44, e o 3i Atlas, 175 graus. Tá? 175 graus. E aqui tem as outras informações. Se descer aí, nós vamos ver as imagens, ó. Desce aí. Tá aí as imagens. Aí o 3i Atlas, aí o contorno que você faz para determinar a coma, a cauda e tudo mais dele. E, bem, é isso, tá? Então, tá aí, ó, para vocês. Eu esqueci de falar, né? Nós estamos com o Live Pix ligado. Já nós vamos ler, tá? O Al Martins mandou mais 5 aqui. Sérgio, sabe como está o permafrost? Aparecem novos vírus ou bactérias? Ou mesmo mamutes e dentes de sabre? Não é novos, né, cara? O problema do permafrost é uma camada que fica permanentemente congelada. E o problema é, ali você tem vírus guardados ali que a gente não conhece. E tem também, né, o tal do mamute, essas coisas todas. Se degelar, se a temperatura da Terra subir a ponto do permafrost descongelar, pode liberar vírus que a gente não faz ideia quais são, e o sonho da galera é pegar os mamutes que estão lá daquela empresa lá, mesmo que fez aquele lobo, né? É fazer aquele lance de você reconstruir geneticamente o mamute, completando ali o DNA dele com DNAs de elefante, né? Então você teria um bicho bem dos esquisitos aí. Tá bom? Sérgio, 3i Atlas pode mudar em direção à Terra em algum momento? Cara, provavelmente não, porque ele vai passar meio longe de Marte e tal, né? Sérgio, o Jaime fez uma entrevista com o Dr. Loeb. Você assistiu? Eu não assisti, não. Eu assisti o comecinho, só para não falar que eu não assisti. Eu assisti só o comecinho. Vão lá e assistam no canal do Felipe Jaime a entrevista com o grande Avi Loeb. Avi Loeb, que é o cara aí polêmico dessa parada toda aí. Sentei o dedo no like. Isso, garoto. Boa. Tiago Coutinho. Do Tiago ali, né? Eu mandei outra pergunta também. Abre aí o superchat para nós. Põe aqui na tela, aqui, ó. Para eu poder... Acho que vai ser melhor. Vamos ver. Tiago Coutinho mandou outra. Aí.
como está o permafrost. Sérgio, pode mandar um abraço. Ah, isso aí já foi. Sérgio, esse novo objeto, alguma chance de conter algum elemento novo desconhecido pelo homem? Não, cara. Por quê? Elemento químico novo no universo nós não temos, cara, tá? Porque os elementos que nós temos aqui são os mesmos elementos que tem no universo porque eles nasceram de uma estrela que explodiu, de uma supernova. O ferro que está no seu sangue é vermelho porque tem ferro nele. Esse ferro veio de onde? De uma explosão de supernova, tá? Obcecado pela astronomia mandou 2. Salve, Sérgio, passando para parabenizar a evolução. Valeu, tamo junto. A Terra foi atingida, aquela ali do Alexander eu li. Vai descendo aí, ver se chegou mais alguma nova. Essa aí para cima eu já li. Pode mandar um abraço pro meu grupo, tá? O Al Martins de novo ali, desce aí. Eu mandei outra, tá, agora que já lemos já, né? Certo? Vamos ler. De tanto conversa e leio, ó, esse Berton 82 mandou agora. Boa noite, Sérgio. De tanto que converso e leio com minha filha sobre estrelas, planetas, galáxias, semana passada ela me pediu um telescópio profissional. Pode me indicar um? Posso sim, entra aí na internet aí, ó. Entra aí, celestron.com.br. Celestron.com.br são os melhores telescópios que você comprar no Brasil. Tem cupom do Space Today lá. Você escreve Space Today, você tem 10% de desconto, tá? Então, celestron.com.br. Compre. Que telescópio que eu compro? Compre o maior... Isso aí quem fala é o Cacela, mas é verdade. Compre o maior telescópio que o seu dinheiro puder comprar, cara. Mas comece com um desses aqui, ó, 120, 114, 60, e se você pegar gosto, aí você vai pra cima com telescópios maiores, tá bom? Tem Live Pix? Então manda. Luiz Miguel mandou R$10. Serjão, por que esse objeto não poderia ser algo alienígena? Cara, assim, ele pode ser algo alienígena, cara. Tanto que a Viloweb deu 40%, né? 40% como que fala? 40% de chance dele ser alienígena. Cara, ele pode ser assim, ué. Mas ele tem todas as características, de novo, vou repetir. Ele tem todas as características de um cometa. Será que ele é um cometa? Não sei. Mas ele tem todas as características de cometa. Ele tem, ó, Tainá, põe esse desenho aí na tela, ó. Vou te mandar aqui, ó, mandei, ó. O grande, valeu, de Alexander. Alexander mandou pra mim aí, ó. Ele não deu 40%, não. Ué, não falou 4 em 10? Foi o Alexander que falou, então o Alexander falou errado. Ó, o Felipe Raim tá aí, ó. Ele não falou 4 em 10, não? 4 em uma escala de 1 a 10. Ué, isso aí pra mim não é 40%, não? É o quê? É o que então, cara? Eu pensei que era 4%. Ah, tá. De 4%. Tá numa escala de 1 a 100, né? Se a escala for logaritmo. Ele deve ter falado, então, 4 numa escala de 1 a 100. Aí 4%. É menor ainda, então, né? Então não é. Né? Cara, se ele não acha que é, quem sou eu pra achar? Aí, ó, tá um GIF aí, ó, legal, mostrando aí todos ó, o Borisov, tá vendo ali, ó, o Oumuamua, Borisov, ó, o Oumuamua passou ali e foi embora, o Borisov passou pra cá e foi embora, e cadê o 3 e Atlas? Ué, cadê o 3 e Atlas, cara? É 4/10 ou é 4/100? Ah, o 3 Atlas ainda não tem. Tá bom. Ah, cara, vocês me confundiram tudo. Se for 4/10... Ah, é de 4 décimos. Ah, tá. 4 em 10 é uma escala que ele criou, qualitativa, imitando a escala de Torino. Não é pra se interpretar. Pô, mas também, cara, que o cara também é chato pra caramba, hein, Filipão? Puta que pariu, cara. O cara criou uma escala e falou que é de 4 em 10. Ah, muito doido, velho. Que é isso. Tá, eu acho que é de 0%, cara. Pra mim é um cometa e fim de papo, entendeu? Ele pode achar qualquer coisa. Ele achava que o Oumuamua era uma nave. Aliás, eu acho que ele acha até hoje, né? Que o Oumuamua é uma nave alienígena, né? Então, assim... Achar, todo mundo pode achar qualquer coisa. Eu acho que é um cometa. Tá todas as características de cometa, né? Vamos ver ele se aproximando aí, a galera estudando mais. Vamos lá. Para mim é 1,77.
de ser alienígena? Seja honesto com a sua audiência, isso não é um cometa. Cara, vou repetir, cara. Ele tem as características de um cometa, tá? Ele tem coma, ele tem cauda, tem tudo. Ele deve ser a Voyager alienígena. Pode ser também. Tomara, né? Tomara. Somente em outubro que os cientistas terá 100% do que é. Cara, talvez nem tenha 100%, tá? Mas vai ter muito mais, vai ter uma probabilidade maior, tá? Chegou mais Live Pix? Toca aí pra nós. Leandro Zappellini mandou R$10. Serjão, será que se o cometa batesse no Sol causaria algo ou nada? Nenhuma explosão, nada? Considerando a velocidade dele, um impacto direto. Nada. Ele é muito pequenininho, tá? Fala, Sergião, tudo bem? Passando só para agradecer o seu trabalho, elogiar a qualidade de tudo que você tem feito e mandar também um beijo para minha noiva, Débora Scontori. A gente sempre dorme ouvindo seus lançamentos de foguete, hein? Sucesso! Tamo junto. Só respondendo aqui, o cara que falou ali, né? Ele tem 5,6 quilômetros. Lembrando que o Sol engole vários cometas, tá? A NASA não está censurando. É isso que eu expliquei aqui, Filipão. Eu falei, a NASA não está censurando, o dado está embargado. A galera tem que entender que se o pesquisador, né? O pesquisador que pediu para fazer aquela pesquisa, ele pode guardar os dados, publicar o artigo e depois liberar ou liberar. Tá aí, ó, o Felipe Ramos está explicando aí, ó. A NASA não está censurando dados do James Webb. O embargo é do pesquisador Martin Cordner. Reclamem com ele. Ele poderia, exatamente, reclamem com ele. Ele poderia ter renunciado ao embargo e escolheu ficar com os dados. Sim, eu expliquei isso aqui pra galera. Expliquei isso aqui. Chama-se embargo, tá? Artigos científicos, dados assim, a gente tem um embargo. É um cometa ou farão ele ser? Se ele não nos atacar e passar lisinho. Vai atacar. Vamos lá. No final, aí é o seguinte, você que falou que eu não sou honesto com a audiência, que ele é uma nave alienígena, você tá falando que ele vai atacar a gente? Depois que ele passar, você volta aqui e diz pra mim se atacou ou não, tá bom? Da Pesilva mandou 10. Olá, Serjão. Eu já vi algumas vezes nas redes sociais sobre a possibilidade de terraformar o planeta Marte. É realmente possível? Cara, vamos lá. Terraformar Marte. Possível? É. Provável? Não. E viável também não. Como que a gente terraformaria Marte? Vou falar aqui para você como que seria o processo. Primeira coisa, instalar 2 ímãs, um no polo norte e um no polo sul do planeta. Segundo, jogar bomba atômica em Marte, para levantar o CO2, para levantar a poeira, para você criar uma atmosfera. O problema é que a atmosfera vai ser rica em CO2. Então você tem que ir lá e jogar um bicho chamado cianobactéria. Cianobactéria, ela come CO2 e expele O2. Não é bom também, porque a atmosfera vai ficar rica em O2. Aí você joga algas lá, que as algas vão consumir aquele oxigênio e vão reciclar aquela atmosfera ali. Basicamente isso é algo que demoraria aí milhares de anos, tá bom? Galera, ó, temos 3.203 dispositivos conectados, tá? E só temos 1.300 likes. Qual é o problema de vocês com like, cara? Qual é o problema de vocês com like? Dê o like. O Jaime disse em um vídeo que a nota do Serjão seria igual a 1 na escala do Loeb. Minha nota em quê? 1 tá ótima. 1 tá ótimo. Milhares de anos, uns 10 mil anos mais ou menos. Muito difícil dar like, né? Dá um likezinho aí, cara. Thiago Coutinho 6479 mandou 5. O que poderíamos aprender? O que nós podemos aprender de novo com ele. O que ele pode contribuir? Cara, a gente pode aprender muita coisa com ele, porque ele é um objeto, né, que vem aí navegando, né, pela galáxia. Então, imagina, né, a gente pode aprender sobre a origem dele, sobre a composição dele, sobre as características dele. Será que ele é igual a um cometa nosso aqui? Se ele for um cometa, será que ele é igual aos cometas aqui? Será que ele é daquele duplo contato binário de contato que a gente chama? Porque tem muitos cometas que são, o Halley é assim, o Churyumov-Gerasimenko é assim. Será que esse é também? Ou será que ele é uma coisa mais inteira, formada por um objeto só? Então tem muita coisa pra gente entender e aprender, tá bom?
Existe a possibilidade do 3i sofrer estilingada gravitacional e vir em direção à Terra? Não, porque antes da Terra ele não vai passar por nada. O ângulo dele, ó, você está vendo o ângulo aqui, ó? O ângulo do Borisov e o ângulo do Oumuamua, ele é mais inclinado ainda, então ele não vai, tá? Eu falei em um vídeo que a chance de vida extraterrestre seria, para mim, razoável pensar como 1 em 1 milhão de chance. Para o Sérgio seria 1 em 0. Para mim seria mesmo. Tiago Souza HD Boss mandou 10. Olá, Sérgio. O Felipe Raime fez um vídeo espetacular, calculando a probabilidade de ser ou não ser não natural. Eu tô com ele, pois fez todos os cálculos, 1,77%, mantendo a esperança. Boa, tá aí, ó. Está aí. Mais um Live Pix? Manda aí. É? Fala, Sergião, boa noite, diretamente do Rio Grande do Sul. Sergião, na sua opinião, para as próximas décadas, quais seriam os passos aí para o Brasil conseguir aí alguma coisa nesse cenário de exploração espacial? Você acha que é possível? E se sim, quais seriam os primeiros passos aí para isso? E quanto tempo você acha que levaria? Forte abraço. Bom que você já até deu risada, né, cara? Não, é isso mesmo. Cara, eu acho que tem chance? Tem. Só que tem que ser um negócio que a gente tem que mudar. Primeiro, a cultura do povo brasileiro. Isso pode ser algo que demora. Uma hora a gente tem que começar. O problema é que a gente não começa nunca. Mas eu acho que tem que ter uma mudança cultural. Primeira coisa é isso. Então a gente teria que começar mudando a cultura, algo que para mim levaria uns 20 a 30 anos. Mudando a cultura, pegando a criança, colocando exploração espacial como matéria na escola, fazendo a criançada fazer foguete de garrafa PET, fazendo... Não Olimpíada. Olimpíada tudo bem, é legal, mas Olimpíada é só quem quer. Fazendo coisa obrigatória, igual a Índia fez. Colocou exploração espacial como matéria obrigatória no ensino fundamental. Ensino fundamental, ensino médio, fazer exploração espacial cair no Enem, entendeu? Porque aí a criançada vai ter que estudar e isso, com o tempo, vai mudar a cultura. Não é do dia para a noite, não é em 1 ano, 2, 3, eu acho que uns 30 anos. Mudou a cultura, aí nós vamos ter uma massa crítica a ponto de pressionar quem precisa ser pressionado, que são os políticos, a fazerem, a desenvolverem projetos e a colocar grana em coisas no espaço. Essa seria a coisa, mas o problema é que a gente nunca começa. E como a gente nunca começa, a gente continua na mesma parada. Tá bom? Space Explore 1 mandou 10. Sérgio, como ela pode revelar pistas sobre a formação de sistemas planetários em outras regiões da Via Láctea, considerando sua possível origem no disco espesso galáctico há mais de 7 bilhões de anos? Porque pode, cara, pode ser que tenha guardado ali nele alguma assinatura, alguma coisa desse tipo, alguma pista ali nele, tá bom? O professor Marcos Calil não conseguiu fazer imagens do 3i Atlas, na próxima semana vai tentar novamente. Ele está muito longe ainda, a não ser que ele tenha um telescópio. O Calil tem um telescópio bom, né? Vai ver um pontinho ali, tá? Vai acontecer igual a Índia, pode ser também. O dia que precisar, aí ferrou. O Maristone mandou 5. Já pensou em fazer algo para explicar astronomia para as crianças? Eu faço, cara. Semana que vem eu tô em Brasília de novo. Toda semana... Todo mês eu passo uma semana em Brasília falando para a criançada, uma grande maioria para as escolas no Ciência na Estrada, tá? Vou nos lugares mais pobres, mais necessitados, onde a galera não tem acesso, para tentar mudar. Isso é o que eu consigo fazer, entendeu? Mas... Fala, Sérgio, boa noite, tudo bem? Há 30 anos achávamos que água só havia aqui, mas depois vimos que é abundante no universo. Não seria muita presunção afirmar que não existe? Presunção total, cara. Você tem toda a razão, mas eu continuo afirmando que não existe. Ai, ai. O Al Martins mandou 5. Sérgio, quais projetos temos para mergulhar nos oceanos da Lua em Europa? Desde que li 2010 tem sido meu sonho. Tem projeto nenhum, cara, mesmo porque a espessura de gelo em Europa é na casa de uns 30, 40 quilômetros, tá? Então, assim, na Terra a gente perfurou 13, no máximo, né? Um poço lá na Rússia. A gente teria que perfurar o dobro em Europa. Então, assim, é muito, muito complicado. E a gente não sabe... Europa é diferente de Encélado. Encélado tem as fissuras, que a gente poderia entrar pelas fissuras e cair no oceano. Europa não tem. Então, o que acontece? Não sabemos.